Olá pessoal, boa tarde. Sou eu novamente aqui, o Tesla de Murbox, ou Marcelo Levi, civicamente falando. E hoje eu vou dar continuidade ao programa que eu falei domingo passado, que eu iria reiniciar com as atividades do programa A Hora da Magia do Caos. Tá? Como estou fazendo a linha dos demônios que os cristãos empregam, somente cristãos, ok? Criaram para toda e qualquer religiosidade distinta, ou seja, deuses que eles declararam como demônios. Hoje é a vez do Abrasax, ou Abraxax, ou Abrasax, você decide. Tem até outros nomes também, Abracás também. Então, eu vou aqui discutir um pouco sobre ele para que vocês possam fazer as suas próprias interpretações. Tentarei eu ser o mais imparcial possível, se bem que eu vou ter que dar uma ênfase sobre a real não, porque a realidade é uma coisa muito questionável, mas há uma interpretação que foi atribuída ao Abrasax, que está acima do Jeová, isso mesmo, acima de Deus. Isso é meio complexo para cristãos que só seguem a Bíblia, seguem o manual. Então, eu espero que vocês tenham um pouco de imparcialidade para verem essa gravação. Infelizmente, como eu falei já muitas vezes, fazer YouTube ao vivo não dá. O som fica muito ruim, a qualidade da imagem fica catastrófica, então não dá para fazer ao vivo. Então aqui estou eu novamente fazendo uma gravação. Vamos lá. O que é Abrasax? Abrasax é uma palavra grega, né, que é muito mais comum nas fontes que a forma variante Abraxas, que era uma palavra de significado místico no sistema gnóstico de Basílides, aplicado nele ao grande arconte, em grego seria Megas Archon, o príncipe ou príncipes das 365 esferas. Em grego é Ouranoi. Na cosmologia gnóstica, as 7 letras que compõem o nome representam cada um dos 7 planetas clássicos, ou seja, Lua, Sol, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. A palavra é encontrada em textos gnósticos, como o Evangelho Copta dos egípcios e nos papiros mágicos gregos. Ela também era gravada em algumas gemas, que por isso deu-se o nome de Pedras de Abraxas, que eram usadas como amuletos. Como se soletrava inicialmente Abrasax, a forma Abraxas encontrada atualmente provavelmente se originou em alguma confusão entre as letras gregas sigma e xi, na transliteração ao latim. Então, Abrasax pode também ser relacionado a abracadabra, embora outras explicações existam também. Vamos lá, Abraxas também é um termo usado pelos basilidianos, secto gnóstico do segundo século, designando o ser supremo ou o deus que eles adoravam. Eram quase anarquistas, ok? Liberou geral com eles. A coisa lá era bem o sonho de todo telemita, ok? Então, eles acreditavam que Jesus Cristo foram emanado de Abraxas e que Jesus não era um ser, mas era um fantasma, enquanto estivesse aqui na Terra. E eles acreditam que o nome continha grandes mistérios, pois ele era formado pelas 7 letras gregas que, quando computadas na forma numérica, apresentavam resultados de 365, que é o número de dias do ano. Era também acreditado que Abraxas comandava 365 deuses, não anjos, deuses, cada um possuidor de uma virtude, havendo então uma virtude para cada dia do ano. Também é comum se encontrar em alguns textos ocultistas, que 365 é supostamente a soma total de espíritos que emanavam de Deus. Um número bem distinto do que monoteístas secam em 72 anjos, por assim dizer, ou daimons na Grécia. Então costumava ser representado com uma cabeça de galo, grande barriga e rabo cheio de nós. Sempre carregava consigo um chicote e um escudo. No Dicionário Infernal de Plancy, Abraxas é uma
palavra mística, provavelmente de origem gnóstica ou cabalística, que transmite gematricamente o número 365 e está conectada ao ciclo solar. Óbvio, dias, sol. A palavra também está associada à mais alta divindade gnóstica e, eventualmente, se tornou o nome de um demônio no ocultismo. Kenneth Grant, no Renascer da Magia, defende que a grafia original é Abrasax, S-A-X, sendo Abraxas uma grafia alternativa. O dicionário Infernale, como eu falei, já cita a forma Abracax, além de Abraxas. Como eu falei para vocês, Abrasax, Abraxas e Abracax, C-A-X no final. Também era ocasionalmente chamado de Aeon, ou seja, a mesma palavra usada para designar período de tempo. A grafia exata pode permanecer irrelevante, mas a gematria associada à palavra referente a essas mudanças tem a maior importância e a maior importância também do seu nome tem muita influência na interpretação oculta hoje em dia. Do seu nome deriva a fórmula, não necessariamente o termo, mas o mantra Iao, o número 418 e a mesma fórmula que é interpretada a palavra abracadabra ou abrahadabra. Não quer dizer que é a mesma coisa, apesar de serem parecidos os nomes, mas a estrutura pode ser analisada de ambos os casos num paralelo, ok? Então, Abraxas é descrito como um personagem de barriga gorda com a cabeça de um leão ou um galo, às vezes coroado com uma cauda de dragão e serpentes em vez de pernas. Ele também carrega um chicote na mão. Os mitologistas antigos colocaram Abraxas entre os deuses egípcios. Então, Abraxas também era o deus do sol persa e, na Síria, era uma forma de Iao. Lembra aquele mantra? Iao. Então, ele é um aspecto do nome de Yahvé, Javé ou Jeová. Então, aí já entramos com uma panelinha, que já colocam já Jeová junto com Abraxas. Claro, o ser humano pode criar tudo quanto quiser. Dizem que o nome foi criado para substituir o nome não mencionável do Ser Supremo. Aí eles vão falar, bom, mas vamos entrar um pouquinho sobre gnósticos, que agora é muito importante considerarmos. O que são os gnósticos para podermos compreender tudo isso? Para entendermos a importância dessa abordagem, precisamos lembrar que boa parte do conhecimento oculto ocidental atual vem da Idade Média e do Renascimento, mas os gnósticos foram, ao seu modo, precursores de diversos conhecimentos que surgiram durante séculos e milênios mais tarde. Os gnósticos eram, de certa forma, seguidores do cristianismo, mas misturavam em suas crenças e práticas conceitos oriundos dos gregos, dos egípcios e também do Oriente. Ou seja, era o melhor, o the best na magia. E por isso foram capazes de antecipar a cabala e a alquimia, que vieram a surgir na Europa cristianizada muitos séculos depois. Então, muitos dos conceitos aplicados pelos gnósticos derivam de culturas e tradições extremamente antigas, e muitas das suas crenças não são compreendidas até os dias de hoje, apesar do material que sobreviveu às areias do tempo. Se você for hoje a uma igreja católica, você vai se deparar com um cristianismo meramente contemplativo e devocional. O cristianismo dos gnósticos não era assim. Apesar de haver uma certa organização hierárquica entre os gnósticos, a sua forma de experimentar a religiosidade era intensamente prática. Os ritos eram praticados por todos e eram intensamente mágicos em seu teor. Ou seja, a religiosidade de hoje não existe, é uma ilusão. Okay? Gnósticos realizavam regularmente atos de magia cerimonial entre suas práticas. Pode-se listar a conjuração de familiares, o uso de drogas alteradoras de consciência e ritos de necromancia. Isso mesmo, bem contra os dogmas dos hebreus. Então está bastante evidente que um culto, seita ou religião que dá esse tipo de poder na mão do praticante comum não é capaz de exercer domínio social sobre o povo. Eis a possível explicação para a igreja que temos hoje ela ser como ela é, um controle, uma ditadura, ok? Essa é a finalidade da religião, não é a finalidade de trazer o contato com o divino de forma alguma. Isso já foi esquecido faz tempo. Então esse cristianismo prevalecente hoje, sinto muito em dizer, mas não tem nada de religioso, sim um dogma escravizador, uma ditadura que eles como não podem fazer como eles faziam há 2000 anos atrás, de matarem os seus opositores, agora eles implantam uma ideia como sendo a ideia correta, entre aspas. Mas vamos lá, tratando especificamente de Abrasax ou Abraxas, a maior influência foi entre os gnósticos, da qual se destaca a imagem
principal deles, mas também podem ser analisadas outras interpretações, conforme a desambiguação que se escolha. Mas vamos lá. Gnosticismo no grego, gnostikismos, ou gnosis, que é equivalente ao conhecimento, que é gnósticos, aquele que tem o conhecimento. Então, é um conjunto de correntes filosóficos, religiosas, sincréticas, que chegaram a mimetizar-se com o cristianismo nos primeiros séculos da nossa era, sendo ele, ou ela, ou gnose, muitas vezes referenciado como alta teologia. Quando existia pelo menos alguma busca por conhecimento entre cristãos fora da adoração dogmática castradora prevalecente até hoje, onde trocaram Império Romano por Império Cristão. Mas, óbvio, por incrível que pareça, fica em Roma! Então, mas óbvio, a galera que não entende nada coloca toda a matéria incompreendida como diabólica. E assim depois esse assunto passou a ser declarado como um pensamento herético, após a etapa em que ainda existia prestígio pelo conhecimento ainda guardado entre raros intelectuais cristãos que ousavam questionar algo além do manual bíblico romano, que não é o cristianismo original, apelidado de cristão. Okay? Então, temos dois, o gnosticismo pagão e o gnosticismo cristão. Ainda que o pensamento gnóstico mais significativo foi alcançado como vertente heterodoxa do cristianismo primitivo, antes da carnificina romana. Como bem nos sugere Peter J. Carroll, no seu Estudo de Liber Nulo e Psiconauta, traduzido, que disponível também pela editora Bock 2, se alguém estiver tentando redescobrir ou mesmo inventar o temido Necronomicon aos mitos de Lovecraft, o gnosticismo seria a melhor fonte. Okay? Então, uma outra questão aqui. Então, de onde surgiram essas informações sobre Abraxas, ou Abrasax? Alguns pesquisadores que fazem jus ao nome resgataram escritos de Basílides, em grego, Basílides, eu não sei como pronuncia, no século II, que foi um dos primeiros professores religiosos gnósticos em Alexandria, Egito, que ensinou entre 117 e 138 depois de Cristo. Ele era um pupilo ou de Menandro, de um suposto intérprete de São Pedro chamado Glaucias. Essa última teoria, rejeitada pelos estudiosos modernos. Então, a obra Atos de Disputa com Mani, ou Heresiarca, que chama-se do latim Acta Archelae, capítulo 52, afirma que ele ensinou por um tempo entre os persas também. Acredita-se que ele escreveu mais de 2 dúzias de livros com comentários sobre os evangelhos, todos perdidos, intitulados Exegética, o que o torna um dos mais antigos comentaristas dos evangelhos. Apenas fragmentos de suas obras foram preservados, além daqueles nas obras de seus opositores. Há diversas similaridades e diferenças entre essas gravuras em reportes sobre os ensinamentos de Basílides, antigos textos gnósticos, as grandes tradições mágicas greco-romanas e modernos e escritos mágicos e esotéricos. Opiniões não faltam sobre Abraxas, que em séculos recentes foi entendido como um deus egípcio, ao mesmo tempo que um demônio da Igreja Romana do Vaticano. Igreja Romana do Vaticano, ok? Lembramos que o psicólogo suíço Jung escreveu um breve tratado gnóstico em 1916 chamado 7 Sermões aos Mortos, que tinha Abraxas como deus acima do Deus cristão e do diabo, que combinaria todos os opostos num único ser. Os Basílides também disseram que Jesus Cristo era apenas era um espírito benevolente enviado à Terra por Abrasax. Assim, se desviaram da doutrina do seu líder, segundo Colin de Plance, no seu Dicionaire Infernal de 1863. Bom, vamos lá. Mas, como algo superior a Deus, como pode ser esquecido? No sistema descrito por Ireneu, o pai não nascido, ele é progenitor de Nous, e dele, Nous Logos, de Logos Pronessis, ou Pronessis Sophia e Dynamis. Desses principados, poderes e anjos, o último dos quais criam o primeiro céu. Esses, por sua vez, originaram uma segunda série, criando um segundo céu. O processo continua de maneira similar até que 365 céus existam, sendo os anjos deste último, o céu visível, os criadores do nosso mundo, o governante, príncipe ou tom arconta
dos 365 céus é Abraxás, e por isso ele contém em si mesmo 365 números. Os gnósticos consideravam a realidade separada em 30 níveis, ou arcontes. Deste, o primeiro era a realidade objetiva, os demais ficavam progressivamente mais complexos. A projeção do pensamento nesse primeiro arconte, a nossa realidade, era chamada por eles de Bárbelo ou Barbelon. Era uma personificação claramente feminina, e o nome não é pura coincidência, é a ideia básica que deu origem ao nosso conceito moderno de Babylon. Hipólito fala sobre Abraxás na refutação de todas as heresias, que parece ter seguido a exagética de Basílides. Após descrever a manifestação do evangelho de Ogdod e na Septode, ele acrescenta que basilidianos têm longo relato sobre as inúmeras criações e poderes nos diversos estágios do mundo superior, de Astemata, no qual relatam sobre os 365 céus e argumentam que seu grande arconte é Abrasax, pois seu nome contém o número 365, o número de dias do ano, ou seja, a soma dos números representados pelas letras gregas em Abrasax é 365, A1, B2, P100, A1, X200, A1 novamente e... aí não sei se é S ou X, S60. Trocando X por S dá o resultado mesmo. Então ele nunca foi esquecido, mas só deixou de ser cultuado após os romanos do Vaticano brigarem para mandarem tudo, desde centros religiosos, centros educacionais e principalmente na política internacional desde aquela época, ok? Então, tá bom. Aí você vai perguntar, falou muito, mas tem algo acima de Deus se sequer é mencionado atualmente? Epifânio de Salamis parece parcialmente Ireneu e parcialmente também no compêndio de Hipólito, agora perdido. Ele conceitua Abrasax distintamente como o poder acima de tudo e o primeiro princípio, a causa e o primeiro arquétipo de todas as coisas, e menciona que seguidores de Basílides se referiram ao número 365 como sendo um número de partes do corpo humano além do número de dias do ano. Ou seja, a coisa vai muito além de apenas os dias do ano. O autor do apêndice do livro Prescrição contra Heréticos, de Tertuliano, que também devem ter seguido o compêndio de Hipólito, acrescentam algumas particularidades que Abraxás deu à luz mente, nous. O primeiro, numa série de poderes enumerados por Irineu e Epifânio, é que o mundo, assim como os 365 céus, foi criado em homenagem a Abraxás, e que Cristo foi enviado não pelo Criador do mundo, mas por Abraxás. Neste caso, também se interpretou que Abrasax representou os 365 éons, ou emanações de primeira causa, e como Panteus, ou seja, Deus todo, ele aparece nos amuletos como a cabeça de um galo, Phoebus, e de um leão, Ra, ou Mitras. Né? O corpo de um homem e suas pernas são serpentes que terminam em escorpiões, tipos do Agatodaimon. Na mão direita agarra um taco ou um mangote e à esquerda escudo redondo ou oval, segundo amuletos e talismãs de E. Wallis Budge. Nada pode ser inferido das vagas alusões de Jerônimo, que afirmava que Abrasax significava o Deus maior por Basílides, Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, o Senhor Criador. Comentários entre Amós, capítulo 9, e sobre Naum, 1.11, respectivamente. As aparições de Teodoreto, que na sua obra Eariticarum Fabularum Compendium 1.4, e Agostinho de Hipona, Aer 4 e Praedestinatus 1.3, não têm valor como fontes independentes. Convém lembrarmos que lá por 200 depois de Cristo, o Tertuliano, um dos predecessores de Santo Agostinho, de seu temperamento impressionado pelos mártires cristãos, o tornou um dos fundadores da teologia latina. Cristãos devem conhecer sobre isso. Enquanto, em oposição aos ortodoxos cristãos, era contra a loucura cristã que perseguia heresias, principalmente o gnosticismo, ou seja, ele adorava o gnosticismo. Claro, por ser um pensador, tinha de se exilar da loucura que o cristianismo já se tornava séculos depois,
do enviado por Abrasax, Jesus Cristo. O fantasma? Então, mas vamos lá, tem mais gente, tem também o Jung. Mas o que Jung falou sobre Abrasax? Então, eu comentei agora no começo, lembra? Então, o Carl Jung escreveu um desenvolvimento em 3 estágios na percepção humana de Deus. O primeiro, que Deus parece indiferenciado, como eu falei, ele é tanto Deus quanto o diabo. O segundo é a percepção de um Senhor benevolente e também de um demônio maligno, ou seja, os dois com uma face de um mesmo Deus Todo-Poderoso, no qual cada um é separado até o ponto em que o diabo é finalmente banido. O herói. Então, o estágio final é a integração do Senhor e do diabo. Em Os 7 Sermões dos Mortos, ele diz: Abrasax é o Deus a quem é difícil conhecer. Seu poder é o maior, porque o homem não o percebe. O homem vê o Summum Bonum, bem supremo do sol, e também o Infinum Malum, mal sem fim, do diabo. Mas Abrasax ele não vê, pois a própria vida indefinível, que é a mãe do bem e do mal. Abrasax é verdadeiramente terrível. O sol e também o abismo eternamente escancarado do vazio, magnífico como o leão do exato momento em que golpeia sua presa. Sua beleza é como a de uma manhã de primavera, monstro do submundo, luz brilhante do dia e a noite mais profunda da loucura. O mais poderoso ser manifesto, e nele a criação fica assustada por si mesma. Carl Jung, então, citado em Os Elementos do Gnosticismo, de Stuart Holroyd, alega que Abrasax é uma estratagema de 1000 braços, um nó enrolado de serpentes aladas, hermafrodita do começo mais antigo, senhor dos sapos e rãs, que vivem na água, abundância que busca união com o vazio. No livro The Gnostic Jung, do Robert Segal, conforme disse esse livro, do Robert Segal. Então, temos também um autor brasileiro também que fala algo sobre Abrasax, que é o Esforus Pluto Eleutherius, no site Bruxaria Sem Dogmas. Ele fez uma análise muito interessante de um símbolo que o cinema travestiu para associar com Manon. Não é o Mammon, não, é Manon. No filme The Craft, de 1996, com a Fairuza Balk, com a personagem Lance Downs, Robin Tunney como Sarah Bailey, Neve Campbell como Bonnie e Raquel True como a personagem Rochelle, que veio para o Brasil com o filme que veio para o Brasil com o título de Jovens Bruxas. Então, nesse filme, claro que ele lembrou não haver qualquer comentário sobre Abrasax. Claro, não podia fazer isso. Imagina, 96. Mas fala sobre uma divindade acima de Deus e o diabo, que no filme chamam de Manon. Ok, este que é um nome fictício, ok? Mas com as características nítidas de Abrasax. Por quê? Desde o trecho em que as bruxas invocam Manon, começa com um símbolo que é o cortado com uma linha diagonal, ok? Esse é o símbolo de Abrasax. O paradoxo é que, como o autor lembra, esse procedimento não dá para encaixar num sistema hermético de evocação tradicional, que se emprega o superior a chamar o inferior. Diante da grandeza de Abrasax, não há nada acima dele ou dela que lhe faça ser forçado a se manifestar. Então o autor lembra as palavras cunhadas da Golden Dawn, Ararita, que é o nome divino de 7 letras, 7, tá? Que formam a palavra principal e sentença do hebraico. É o seu começo, é a sua individualidade, sua permutação é una. Relacionados com as letras, com os 7 planetas esotéricos, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, e o uso da palavra nas operações com hexagramas planetários. Qual o significado, então, mais tem Abrasax? Mesmo com a disponibilidade de fontes primárias, como a da biblioteca do Nag Hammadi, a identidade de Abrasax ainda permanece obscura. No caso do livro sagrado do Grande Espírito Invisível, por exemplo, ele tem referência a Abrasax como um aeon, uma era, vivendo como Sofia, ou com Sofia e demais éons do Pleroma, na luz do luminar Elelet. No caso, acha-se em diversos textos que Elelet é o último dos luminares, luzes espirituais, de destaque, e é o Aeon Sofia, associado a ele, que encontra a escuridão e acaba envolvida na cadeia de eventos que levam ao reinado do Demiurgo, neste caso, e é a tentativa de salvação que se segue. Assim, o papel de Aeon de Elelet e também de Abrasax, Sofia e outros é característico da camada exterior de Pleroma,
e que toca a ignorância do mundo da vontade e que rege para corrigir o erro da ignorância no mundo das coisas materiais. Ou seja, declara implicitamente que como bem se pressupõe na magia desde o templo de Delfos, conheça-te a ti mesmo. Então vamos lá. Agora tem também a questão da pedra de Abraxas, não posso esquecer de falar. Que de fato o grande número de pedras gravadas existem até hoje. Há muitos chamadas de pedras de Abraxas. Vamos lá. Um exemplo particularmente bom foi encontrado entre os artefatos do tesouro de Thetford, no século IV d.C., encontrado em Norfolk, no Reino Unido. Os personagens são mitológicos, majoritariamente grotescos, com várias inscrições, dentre as quais a Abraxas, frequentemente encontrada, sozinha ou acompanhada de várias outras palavras. Algumas vezes todo o espaço é tomado com a inscrição, com certos textos mágicos obscuros de origem egípcia. Ele é encontrado, o nome Abraxas é encontrado associado com outros nomes frequentemente dados a gemas, que é também encontrado em metal grego chamado tessarie, entre outras palavras místicas. O significado dessas lendas raramente pode ser compreendido, apesar das gemas serem consideradas como amuletos. Abracax é considerado um amuleto com cabeça de galo, pés de dragão e um chicote nas mãos. Demonólogos relatam-no como um demônio com coroa de rei de cabeça e pés de serpente. Também é conhecido como Abraxas, Rosaxi, Bash, Avishain e Anusix, que se sabe também que era adorado pelos cainitas. O símbolo de Abraxas é círculo partido no meio em diagonal, como eu já falei antes no filme lá das Jovens Bruxas, simbolizando a união do homem e da mulher. Também o simbolizam como uma balança nivelada com duas cabeças de águia. Algumas pessoas, dentro da simplória associação de pressuposições, afirmam que Abraxas foi uma manifestação do demônio Decarábia, na Goétia, mas não é de qualquer fonte confiável, ok? Assim sendo, não nos aprofundemos nessa teoria. E usar o selo de Decarábia pode te fazer não entrar em contato com Abraxas, mas com Decarábia, sem nenhum desmerecimento. E mais, pela descrição de Decarábia, não há qualquer forma de fazer a associação com Abraxas. Então, lembramos a definição do próprio Decarábia para entendermos. O 69º espírito é o Marquês de Decarábia. Ele aparece na forma de uma estrela, de um pentáculo no início. Mas depois, ao comando do praticante, toma as feições humanas, porque pode descobrir as virtudes dos pássaros e gemas preciosas e pode fazer as moscas se tornarem semelhantes a pássaros, cantando e bebendo água como pássaros verdadeiros. Governa 30 legiões. Decarábia instrui o feiticeiro sobre as mudanças da forma astral e nos sonhos, como se transformar em um pássaro ou morcego, como voar e descobrir lugares ocultos na terra, bem como surgir e agir na forma natural com que as aves o fazem. Decarábia ensina também o uso de pedras e elementos nas feitiçarias. Como falei, ele governa 30 legiões de espíritos e é um poderoso marquês. Então, esse assunto Abraxas tem muita desinformação e informações errôneas atribuídas a essa divindade ou demônio. Não há qualquer relação de Abraxas com Decarábia na Goétia, ok? Então, apesar disso, velhos mitologistas põem Abraxas como os deuses egípcios, enquanto alguns demonologistas dizem que ele é um demônio com a cabeça de um rei e a serpente no lugar de pés, batendo bem com a definição original do Abraxas. Muitas pedras e gemas foram lapidadas com as suas caprichadas e excêntricas marcas simbólicas, como o corpo humano tendo uma cabeça de uma ave ou um leão, e cabras como membros. Todas foram usadas pelos basileidanos como amuletos. Vale notar que o amuleto favorito levava o número 365. Mais tarde, os símbolos gnósticos foram adotados por muitas sociedades devotadas a práticas mágicas e alquímicas. É bem provável que a grande maioria das pedras de Abraxas que contém símbolos cabalísticos tenham sido feitas na Idade Média, eram talismãs. Então vamos lá, mas os gnósticos não conseguiram preservar nada sobre Abraxas? Guardaram. Usado também como termo místico muito em voga entre os gnósticos, na numeração grega das suas 7 letras, Abraxas ou Abracax, denotam um número para os ocultistas.
palavra tinha poderes mágicos e gravada em pedras, poderia ser usada como amuleto ou talismã para dar sorte. Alguns teóricos associam a palavra mágica abracadabra como originada da mesma fonte de Abraxas, ou Abrasax. A finalidade de proteger pessoas do mal, de doenças, de morte, e abre todas as portas para que você possa fazer uma associação. 365, Abrasax ou Abracadabra, essas são algumas alternativas. E o símbolo, como falei, né? Um círculo cortado com uma linha diagonal. Essas curiosas palavras foram usadas pela primeira vez no século XI d.C. por Quintus Serenus Samonius, sábio responsável pela saúde do imperador romano, sendo sua origem desconhecida. Outra menção foi no ano de 208 d.C., mencionada em certo poema, quando o imperador Severus esteve na Grã-Bretanha, como cura certa contra a febre terçã, que é aquela que se repete com 3 dias de intervalo. Aparece no denominado triângulo mágico, que tem conexão com outros conceitos do ocultismo, inclusive no simbolismo do tarô. E, para ter melhor resultado, escrita na forma de triângulo, coloca-se em volta do pescoço, ou seja, coloca um triângulo aqui, pendurado aqui no pescoço, ok? Então, agora vamos à questão do Jesus Cristo, que foi uma coisa muito impactante, que foi chamar ele de fantasma. Oh, o pessoal adora um fantasma? Muito interessante, né? Então, vamos lá. Abrasax é conhecido pelos escritos gnósticos do mago Simão, pai dos gnósticos, e Basílides, do Egito, professor gnóstico do início do século II. Os gnósticos, seita do século II, reivindicaram Abraxas como seu Deus supremo e disseram que Jesus Cristo era apenas um fantasma enviado à Terra por ele. Eles acreditavam que o nome dele continha grandes mistérios, pois era composto pelas 7 letras gregas que formavam o número 365, que também é o número de dias de um ano. Abrasax, ou Abraxas, eles pensavam, tinha sob seu comando 365 deuses, dos quais atribuíam 365 virtudes, uma para cada dia. Depois irrompeu o Hereges Basílides. Ele afirma que existe uma deidade suprema chamada Abraxas, por quem foi criada a mente, que em grego ele chama de nous. Que daí surgiu a palavra, o que ele emitiu providência, virtude e sabedoria, que desses foram feitos principados, poderes e anjos, que surgiram infinitas questões e procissões de anjos, que por esses anjos foram formados 365 céus e um mundo em homenagem a Abrasax, cujo nome, se computado, possui em si esse número. Agora, entre os últimos anjos, aqueles que fizeram deste mundo, a Basílides coloca o Deus dos judeus mais recente, ou seja, o Deus da lei e dos profetas, a quem ele nega ser um Deus, mas afirma ser um anjo. Diz que a ele foi atribuída a semente de Abraão e, consequentemente, foi ele quem transferiu os filhos de Israel da terra do Egito à terra de Canaã, afirmando que ele era turbulento acima dos outros anjos e, consequentemente, dado ao despertar frequente de sedições e guerras. Sim, e ao derramamento de sangue humano. Além disso, Cristo afirma ter sido enviado não por esse Criador do mundo, mas que era um anjo, mas pelo Abraxas, mencionado, e tendo chegado em um fantasma e sendo destituído da substância da carne. Então, que ele não foi quem sofreu entre os judeus, mas foi Simão que foi crucificado em seu lugar. De onde, novamente, não deve haver crença naquele que era crucificado, para que não confesse ter acreditado em Simão, no lugar de Cristo. Os martírios, ele diz, não devem ser tolerados. Ele ressuscita vigorosamente a ressurreição da carne, afirmando que a salvação não foi prometida aos corpos, segundo Tertuliano, no apêndice, ok? Então, com tanta história condenada pela Igreja Romana, o que sobrou para se praticar na magia com Abrasax? Alguns ocultistas, principalmente demonologistas, aceitam Abraxas como demônio, com aparência semelhante ao deus gnóstico do mesmo nome. Lembramos que era muito comum que deuses e deusas das religiões pagãs e cultos heréticos fossem reduzidos a status de demônios pelos cristãos, pelos escritores cristãos, não necessariamente pelos cristãos, incapazes de separarem as coisas racionais. De fato, divindades de religiões heréticas sempre foram a principal fonte de demônios cristãos.
ou da ditadura romana. Assim como este Deus, entre outros, de certas teogonias asiáticas. Demonologistas fizeram dele um demônio com a cabeça de um rei e com serpentes para as pernas. Então, aqui não cabe mais de minha parte dizer o que deve ser ou deixar de ser, porque como Abraxas não está entre os 72 daimons da Goécia, ele está acima desses, porque teoricamente, pelos gnósticos, ele está acima dos anjos, inclusive desse anjo chamado Jeová, que os hebreus aumentaram como se ele fosse Deus. E entra bem aquele esquema que eu falei da interpretação humana dos gênios, que entre eles alguns se declaram maiores do que os outros, criam intrigas, etc. E segundo os gnósticos, esse Jeová é uma interpretação de um anjo com ego super inflado, que gosta de briga, etc. E transferiu isso para os seus seguidores, e a partir daí fez o culto dos hebraicos, dos escravos que se rebelaram contra seus senhores. Ok? Então, espero ter ajudado vocês a abrir um campo para explorar, que, claro, vou lembrar, mais uma vez, eu estou terminando aqui a segunda edição do livro Grimorium Verum, que vai conter esse e todos mais, inclusive com práticas, para que você possa praticar ao seu contento. Eu vou fazer com todos, tá? Pelo menos 5 atividades no mínimo, para que você possa desenvolver as suas. Em homenagem ao dogma em si, que em si é um dogma voltado ao pragma. Em homenagem aos gnósticos, que é gnose, sabedoria, nada é verdadeiro, tudo é permitido. Ok? Yo, caos. É nóis.